Estou brincando, mas... Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar diante dos irmãos. Igreja linda do Senhor, né? E nós vamos falar sobre perdão, e a essência do Evangelho, a essência de tudo que nós alcançamos em Jesus, né? Foi através do perdão de Deus. E quem já perdoou alguma ofensa a alguém? Muitas. Que bom. Foi bom? Foi bom ter perdoado? E foi a coisa certa? Foi fácil? Então eu acredito em vocês. Então vocês perdoaram, porque perdoar não é fácil. Se alguém disser que for fácil, eu não acredito muito. Valeu a pena? Então, aproximadamente uns 3 anos atrás, o Francisco começou a ler esse livro, Perdão Total, né? E as conversas lá em casa giraram muito em torno desse assunto. Houve várias palavras que o Francisco ministrou. E eu cheguei a dizer para ele assim que daqui para frente você vai falar só sobre isso. Eu sou fã número 1 desse assunto. Que eu acho muito necessário. Eu preciso muito. Eu acho que é geral, não só eu, né? A gente depara com esse assunto quando a gente menos espera, a gente sofre uma injustiça, a gente sofre uma ofensa, ou às vezes é uma lembrança que vem lá de trás do passado, e a gente descobre que a gente não perdoou direito, né? Alguma coisa a gente não acertou. Então, eu acredito na família, e na família nós temos bastante oportunidade para perdoar, né? Surgem sempre necessidades assim, né? Então, não é fácil, mas vale a pena, né? Vai falar para vocês por que é possível perdoar. Ela vai ficar um pouco aqui ainda, tá? Deixa eu voltar aqui. Opa, peraí. Isso. O Salmo 32, 1, não precisa abrir, né? Mas só vou ler, vou falar aqui para vocês. Fala assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Amém? Como é feliz quem tem os seus pecados perdoados, apagados, né? Então, como Edith já falou, a essência do Evangelho é o perdão. Falar de perdão é falar do Evangelho. Falar do Evangelho é falar de perdão. E a boa notícia, Evangelho é a boa notícia, né? Qual boa notícia? De que através da morte de Jesus, na cruz do Calvário, né, nos foi providenciado de sermos perdoados e aceitos novamente por um Deus. Pulou aqui? Por um Deus justo e santo. Então precisou Jesus ser crucificado ali para pagar pela culpa dos nossos pecados. Nós seremos eternamente gratos por isso, amém? Está meio fraco, né? Mas tá bom, vamos... Eternamente. No centro das parábolas de Jesus, a respeito da graça, está um Deus que toma iniciativa em nossa direção. Um pai doente de amor que corre para se encontrar com seu filho, né? Parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, né? Um senhor que cancela uma dívida grande demais, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Um empregador que paga aos trabalhadores da 11ª hora o mesmo que pagou os da primeira. Um anfitrião que sai pelas estradas e caminhos à procura de convidados que não merecem o banquete.
Deus despedaçou, ouça bem isso, despedaçou a implacável lei do pecado e da retribuição. O que estou dizendo? Se alguém faz uma coisa para mim, eu preciso retribuir, né? Lá na lei era olho por olho, dente por dente, tal. Mas ali no Calvário, Deus quebrou esta lei da retribuição. Guarde isso no coração. Não precisamos mais ficar presos a esse negócio de dar o troco, tá? Então, mediante a crucificação de Cristo, né, esse ato cruel foi o remédio para a condição humana. O Calvário desfez o impedimento entre a justiça e o perdão, aceitando sobre o seu ser inocente todas as severas exigências da justiça. Jesus quebrou para sempre a corrente da não graça. Eu estou lendo porque é uma citação de um texto do livro Maravilhosa Graça. Então, Edith vai ler mais ainda uma passagem aqui que fala sobre o perdão. O Salmo 108, verso 8 a 13. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Amém. Qual é a distância entre o Oriente e o Ocidente? Qual é a distância entre o leste e o oeste? Alguém sabe? Ninguém sabe? Ninguém estudou isso? Falando desse jeito não tem como, né? Quer dizer, é infinita, sempre, né? Não tem justamente a figura que a Bíblia usa para dizer que Deus afasta, esquece, manda para longe, não se lembra das nossas transgressões. Em Levítico 19, tem uma passagem, nós lemos há poucos dias, quem está acompanhando a leitura bíblica, né? 19, 17 e 18. Fala ali que é para a gente, é uma ordem, né? Uma orientação de Deus que nós devemos perdoar. Por incrível que pareça, né? O Antigo Testamento, mas está falando aí para amar o seu próximo, para perdoar. Algumas versões falam não guardar ira, não guardar rancor, que é a mesma coisa. Tá? Então, Levítico fala isso, mas não fala quantas vezes. Só fala isso. Aí nós chegamos no Novo Testamento, na época, né, ministério de Jesus, e naquele tempo os rabinos resolveram quantificar essa orientação, então eles ensinavam que era para perdoar até 3 vezes a mesma pessoa. Então, um dia, Pedro, né, depois de já algum tempo andando com Jesus, ele chega e pergunta para Jesus, a passagem que vocês conhecem muito bem, a gente tem falado de vez em quando, né? Estamos aqui com o Bottom, né? E então ele pergunta, Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 3 vezes? Não, ele fala 7, né? Eu só queria ver se vocês estão acordados aqui. Até 7 vezes, que ele percebeu que as coisas com Jesus eram diferentes, então ele levou para cima. E qual não foi a surpresa da resposta do Senhor? O que ele respondeu? 70 vezes 7. E aí,
como Jesus sempre contava histórias, ele passa a contar uma história que eu vou pedir para Edith ler, e prestem bem atenção. Talvez, né, você já leu várias vezes, mas peça ao Espírito Santo que te abra o entendimento, captar realmente aquilo que o Senhor quis falar através dessa parábola. A partir do verso 23 do capítulo 18, portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pagado toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Vou ler o último versículo de novo. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Aleluia. Amém. É muito sério isso, hein, gente? Está escrito na sua Bíblia também. E ele está falando aos seus discípulos. Então, é muito sério esse assunto. Por isso, já falei algumas vezes, irmãos, eu sempre tenho até uns cartõezinhos, esqueci de pegar para trazer, falando do perdão, de 70 vezes 7, vejo, a maioria das pessoas com quem a gente fala sobre isso, eles têm dificuldades sobre esse assunto. Então, voltando, né, ao ponto aí, a essência do Evangelho é perdão. E para um cristão é parte integrante de sua experiência ser um bom perdoador. Se mesmo um não crente tem condições de perdoar, e olha que é possível, a gente sabe disso, quanto mais um discípulo de Jesus. Porque o que caracteriza um cristão, um discípulo de Jesus, é que ele foi perdoado. Eu sou perdoado. Então, na história é muito clara. Se essa é a coisa importante que aconteceu comigo, como é que eu vou negar isso para outra pessoa? Essa versão aí falava em 60 milhões de moedas, né? Traduzindo para reais, seria tipo 8, 9 bilhões de reais. E o que foi perdoado não quis perdoar era equivalente a uns 8, 9 mil reais. Que
é um valor razoável, 8, 9 mil reais. Mas não é nada perante bilhões. Amém, irmãos? Então é por isso, Jesus conta essa história para realçar essa verdade, que eu não tenho direito de negar o perdão a quem quer que seja. Então, a gente, como discípulo de Jesus, né, a gente sente, a gente já foi ensinado desde muito tempo que a gente precisa sempre estar disposto a perdoar. E dificilmente a gente vai admitir que a gente não perdoou alguém, né? Mas se ao lembrar o nome da pessoa, ou ao falar com a pessoa, você sentir ok. Eu ia mesmo fazer uma pausa, ia dizer para vocês, se vocês lembraram de alguém nesse momento, e surgiu aquele sentimento que eu ia dizer, um ressentimento, que é a mesma coisa que uma raivinha, alguma coisa assim que incomoda, né? Aí você não consegue mais ouvir nada, você não consegue mais nem pensar direito, né? Então, se tiver uma pausinha aqui, eu espero que tenham se acalmado, né? Vamos procurar acalmar a nossa alma, os nossos sentimentos, para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar, né, sobre isso. Acho que o Francisco vai. Eu acho que... sim. Então, eu queria fazer uma oração agora. A gente já orou no início, mas eu quero fazer mais uma vez uma oração. Quero pedir que você feche os olhos nesse momento. Diante disso que Edith acabou de dizer. Esse assunto não é agradável. A gente não gosta de mexer com ele. E a gente tem a tendência de jogar debaixo do tapete. Mas eu quero orar agora, para que a gente encare, para que ninguém saia daqui com alguma coisa pendente que não perdoou. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário para perdoar todos os nossos pecados. E a tua graça é mais do que suficiente. O Senhor nos capacita a perdoar. Por isso, nesta hora eu te peço, Espírito Santo de Deus, ministra a cada coração aqui, Senhor. Mostra, Senhor. Revela, Senhor. Além de lembrar pessoas que talvez precisam ser perdoadas, Senhor, ministra que nós podemos perdoar. Que o Senhor nos dá a graça para perdoar, que é possível perdoar, que é possível ser livre, totalmente livre para perdoar. Ministra isso, abre os nossos ouvidos, que o teu sangue nos cubra nesta hora e que possamos, cada um aqui possa realmente tratar disto confiantemente diante do Senhor. Oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Eu tenho uma experiência pessoal aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma coisa muito antiga, né? Algo que aconteceu na minha infância, adolescência, né? E foi na família, né? Um tio que eu perdoei, mas aquele sentimento sempre voltava. Eu não gostava que falassem nele, eu não gostava de vê-lo. Então é um perdão que não ficou muito claro, né? Acho que vocês vão dizer para mim se não foi perdão, né? Não foi, né? Porque então, inclusive, meu pai, né, que estava envolvido nisso, foi o maior prejudicado. Ele havia perdoado e eu não gostava de ver isso também, né? Isso me incomodava de ver que meu pai o havia perdoado. Então, sinal que eu não estava mesmo na posição correta, né? Meu pai dizia assim: é meu irmão, eu o recebo como meu irmão, ele sempre será meu irmão. Meu pai estava certo, né? Mas eu não entendia. Então, certa vez, num almoço na casa do meu pai, esse tio estava junto à mesa, né? Eu fiz menção a algo que tinha conexão direta, né, com as coisas horrorosas do passado, né? E aí eu ouvi meu tio dizer: tem gente que não perdoa mesmo. Aí eu abaixei a cabeça e pensei: impossível perdoar. Pior que ele entendeu o que eu estava dizendo e resolveu ficar por cima, né? Aí guardei aquilo por mais não sei quantos anos, né? Cada vez que vinha à mente eu perdoava, mas a coisa voltava, né? Perdoei muitas vezes, por diversas vezes, e os sentimentos ruins voltavam. E aí, ao ouvir as palestras do Art Kendall, né, desse perdão total, acendeu uma luz, né, onde eu estava enroscando, né? Eu estava enroscando no ponto que aqueles atos eram imperdoáveis, eram inaceitáveis, né? Então, eu jamais poderia aprovar aquilo. Impossível que eu aprovasse aquelas coisas que meu tio tinha feito à nossa família. E então, por isso, nem mesmo a morte dele, nem mesmo o tempo que passou, me ajudaram, né? Eu tive que lidar com isso de uma outra forma ainda, né? Então, eu fui tratar da minha ignorância a respeito do assunto e fui ver que a gente não concorda com o mal. A gente não aprova o mal, né? E foi onde eu consegui separar as coisas, né? A maldade é imperdoável. Jesus pagou pelos pecados, pelas maldades. Teve um preço na justiça de Deus. É assim que funciona. Alguém paga e Jesus pagou. Agora, a pessoa, aliás, o mal é impagável, né? Mas a pessoa, né, que cometeu, que deveria pagar, Jesus pagou por ela, né? Mas, assim, eu não posso, ao perdoar, aprovar o que a pessoa fez. Jamais, né? Então, eu fazia confusão com isso. Então, peraí. O fato de todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem um versículo, né? Quando acontece uma coisa muito ruim para a gente, sempre vem aquele que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe convergir as coisas adversas que nos acontecem para o bem, mas isso não significa que Deus aprova o mal. Então, o autor da frase, que acho que a maioria aqui já conhece, de Luís Mendes, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Né? Quantos conhecem essa frase? A maioria, né? Vários, né? Que quando você não perdoa alguém, você mantém aquela pessoa em cativeiro com você. E com isso, você também não tem liberdade, porque você vai
com essa pessoa, em todos os lugares que você for, essa pessoa está junto nos seus pensamentos. Você vai a uma festa, essa pessoa está junto, vai estragar a alegria da festa. Você está triste, também não vai te consolar. Então, é melhor você ficar sozinho do que sem essa pessoa junto com você o tempo todo. Então, liberte essa pessoa. Essa mesma pessoa, o Lewis Smedes, também escreveu, eu traduzi hoje rapidinho, são 2 parágrafos, mas explica muito bem. Quando você perdoa alguém, você separa o mal praticado da pessoa que o praticou. Você desconecta a pessoa daquele ato doloroso. Você Então, você desconecta a pessoa daquele ato doloroso e você a recria. No primeiro momento, você identifica o ofensor como sendo a pessoa que lhe fez mal, o que é imutável. No momento seguinte, você muda aquela identidade. Você recria a pessoa em sua memória. Você pensa nela não como alguém que te feriu, mas como uma pessoa que precisa de você. Você não mais a sente como alguém distante de você, mas como quem pertence a você. Antes, você rotulava essa pessoa como poderosa para o mal. Mas agora, você a vê como fraca e necessitada. Você recria o seu próprio passado ao recriar a pessoa cuja maldade fez o seu passado ser doloroso. São palavras do Lewis Smedes. Portanto, a boa notícia é que perdão não é a aprovação daquilo que fizeram. Nós perdoamos a pessoa, porém não aprovamos o que fizeram. Porque é assim que Deus fez com cada um de nós. Aí temos mais alguns pontos que o Art Kendall coloca em seu livro. Achei muito interessante a gente analisar também, Tudo que não é perdão. Depois o Francisco vai passar para vocês o que é o perdão verdadeiro, completo. O que eu vou falar, gente, é o que não é. Então, perdão não é desculpar o que fizeram. Não os acobertamos. Moisés não desculpou o povo quando o povo pecou. O Senhor fez uma proposta para Moisés em Números 4, 11 a 19, Moisés intercedeu pelo povo, mas ele não falou nenhuma palavra assim tentando desculpar o povo. Também não é justificar o que fizeram. Justificar significa tornar certo, justo. Não existe maneira de justificar o mal. Então, Deus nunca justificou o mal. Perdoar não é fazer o errado parecer certo. Okay? Então, o 4. Também não é isentar a pessoa de pagar na justiça. Nós não pedimos que o criminoso fique isento de punição. Ele precisa pagar sua dívida com a sociedade e garantir que essa sociedade não precise ficar com medo dele. Então, nós podemos perdoar apenas a dor que ele nos causou e o prejuízo que nos causou. A nossa parte. Por exemplo, uma pessoa estuprada, que perdoou o estuprador, ela pode e deve testemunhar na justiça, quando for chamada. E também, perdoar não é negar o que fizeram. Não se alcança o perdão reprimindo o que aconteceu.
A repressão ela é quase inconsciente, né? Acontece, às vezes, quando a pessoa fica muito fragilizada com o ato, uma coisa muito grave, a pessoa fica muito fragilizada, né? Ela reprime e ela não vai conseguir perdoar assim. Um dia aquilo vai ter que ser tratado de alguma forma, né? Então, eu preciso entrar em contato com a realidade, encarar a realidade para poder perdoar. Outra coisa parecida com repressão é a cegueira ao que aconteceu. Já a cegueira, ela é deliberada. Eu que resolvo fechar os olhos, fazer vista grossa, como se fala, né, vista grossa. Né, isso também não é perdoar. A cegueira é uma escolha consciente de fingir. E a repressão, ela geralmente inconsciente e involuntária. E muitas vezes, quando é uma pessoa assim que a gente não admite que possa ter errado, a gente fala: eu não vi isso. Eu não vi isso, né? Então eu estou fingindo que não vi. Só que na minha memória ficou gravado, né? E eu retive aquilo, então isso não vale como perdão, simplesmente fingir que não vi. Outra coisa que causa um pouco de confusão é esquecer. Então, perdoar não é a mesma coisa que esquecer. Porque mágoas profundas não podem ser erradicadas da memória, né? Perdoar não é amnésia. Eu esqueço, apago da memória, né? Mas também não significa que eu deva me agarrar às lembranças, né? Então, tem aquela frase famosa, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Aí fica a conotação de que a pessoa deseja enfatizar a lembrança. Vou sempre lembrar. Não é disso que eu estou falando, mas estou falando das lembranças que ficam porque ficou gravado na memória. É uma coisa natural. Então, mesmo Deus, né, Ele não esquece literalmente os nossos pecados. A memória de Deus é boa, gente. Ele não esquece. Quando Ele fala que Ele jogou os nossos pecados no esquecimento, no mar do esquecimento, é proposital, Peraí. É para não usar contra nós, é nesse sentido, né? Em Hebreus 8:12, ele fala: e eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Outra coisa que causa um pouco de confusão perdoar não é sempre a mesma coisa que reconciliação, né? O ressentimento e a vontade de punir pode ter acabado, né? Na família, geralmente envolve reconciliação, mas nem sempre é possível. Por exemplo, pode ter se formado já uma segunda família e você não mais poder voltar à mesma situação de antes, né? Então, reconciliação é desejável na maioria dos casos, mas nem sempre é possível. E eu posso perdoar sem que seja possível haver uma reconciliação no nível de voltar tudo ao que havia antes, né? Na questão do relacionamento, da amizade e tudo mais. Recusar-se a levar a ofensa a sério, ou fingir que não estamos magoados, né? São coisas assim que mais próprias dos mais extrovertidos, né? Que passam por cima rapidinho, né? Nem sente nada, não fica nem com raiva, nem nada, né? Mas isso também não é perdão, porque a pessoa fica com essa carta na manga e ela poderá usar futuramente quando for conveniente, né? Então, perdão precisa ser tratado com muita seriedade para realmente você liberar a pessoa, né? Ainda antes de eu passar para o Francisco aqui, já eu vou sentar, gente, eu vou deixar para ele.
Vamos dar uma rápida pincelada na urgência que às vezes a pessoa sente quando ouve falar em perdão. A pessoa logo pensa em ir pedir perdão para alguém, né? Nós presenciamos muitas vezes isso na congregação, depois de uma palavra sobre perdão, ou num dia de ceia. A pessoa sente essa urgência de pedir perdão e, às vezes, não é o momento certo, ou a forma correta, ou o local adequado para fazer isso, né? Então, cuidado para também não mascarar um pedido de perdão com que, na verdade, é uma acusação, né? Você vai pedir perdão, se, na verdade, você quer tirar satisfação, né? Então, a gente aconselha orar, refletir bem antes, não fazer uma coisa assim no ímpeto, né? De preferência, se for algo mais grave, procurar um conselho, conversar com o seu conselheiro, ou, né, para processar primeiro e até avaliar se é adequado, procurar a pessoa e pedir perdão, né? Porque nem sempre isso é a coisa mais adequada, né? A pessoa não está nem sabendo do que você praticou, do que você pensou, você vai levantar uma questão que não é necessária. Então, antes de pedir perdão, reflita e converse com Deus, bastante com Deus, né, principalmente, né? Mas você, como nem sempre é possível você pedir perdão para a pessoa, mas perdoar, isso é possível. Você deve perdoar e, se for necessário, tem os casos também, né, que você vai precisar de ajuda. Quando é algo mais grave, você vai precisar de ajuda, né? Alguns precisam de terapeuta, outros de conselheiro, né? Alguém para chorar junto, para você fazer esse processo. Isso que Edith estava acabando de dizer... Opa, desculpa, acho que agora... Obrigado. Vou continuar, então. Estou achando que aqui no computador está melhor para a gente enxergar. Mas isso é o seguinte, ó. Já aconteceu comigo várias vezes. Alguém chega assim, ó, eu preciso liberar o perdão para você. Ah, é? Do quê? Ah, tal coisa. Não estou lembrado. Não, você fez isso sim. Alguém já passou por isso? Pode falar. Em dia de ceia, então, acontece muito isso. Anos atrás, eu estava ministrando uma palavra e entrei no assunto de perdão. Depois que terminou, veio um irmão, falou assim, pois é, estão falando muito sobre perdão, então eu quero dizer que eu liberei o perdão para você, né, e tal. E alguns são mais espirituais ainda, e chegam assim, olha, eu te perdoo em nome de Jesus. Então, isso é acusação. Isso não é liberar perdão. Você não tem que ir lá e falar para a pessoa. A liberação de perdão é uma coisa aqui dentro do coração. Você vai demonstrar para ela, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Você demonstra que você a perdoou de muitas formas. Não precisa falar isso. Anos atrás, os irmãos mais antigos, né, que acompanham a gente na época de Pró-Família, tivemos uma situação bem chata, né, envolvendo várias pessoas, e num dia de ceia, algumas pessoas foram lá para pedir perdão também. Mais uma coisa, como Edith acabou de dizer, né? Você não pode pedir perdão exigindo perdão. Ah, me perdoa, tá? Ou então eu errei, me perdoa, mas você errou também.
Alguém já viu isso? Entre os casais isso nunca acontece, né? Mas vamos em frente. Então, o que é perdão de verdade, completo, total? O título desse livro é Perdão Total. Eu quero dizer uma coisa, quem não leu, eu recomendo muito, e eu digo para vocês, a minha vida não é mais a mesma depois que eu li esse livro. Tá? Então, perdoar de verdade, estar ciente do que alguém fez e, ainda assim, perdoar. Então, não é uma coisa assim, como o Edith já falou, né? Vários assuntos, várias situações, eu vou negar e tal. Segundo, perdoar de verdade é recusar-se a punir. Você não quer que aquela pessoa sofra. Você não tira satisfação. Você não pede uma reparação. Perdoar é não querer punir. É não querer que o agressor pague por aquilo. Perdoar é unilateral. Quer dizer, isso começa aqui, é no coração. É eu que decido perdoar e ponto final. Não depende de como a pessoa age, está agindo. Se ela está arrependida ou não, isso não pode interferir no processo de perdão. Eu estou com mágoa, eu estou chateado, eu preciso perdoar. Preciso liberar o perdão para aquela pessoa. E de preferência, sem ir lá falar. Claro, se ela vir pedir perdão para mim, então, aí sim, então eu digo, está perdoado. Mas se ela não pedir, fica quieto, perdoa, trata isso diante de Deus, pode pedir ajuda para algum irmão, mas não vai lá, porque a maioria dos casos a pessoa não sabe. Jesus lá na cruz disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Estevão falou isso também, lembram disso? E outra coisa que é muito importante em relação ao perdão completo, total, é algo que é para sempre. Não posso voltar atrás. Se eu perdoei, está perdoado. Agora, o sentimento pode voltar. Então, eu e Deus, está perdoado. Está perdoado. Se voltar aquele sentimento. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo cita em Romanos 12, 19, ele fala assim, eu vou ler aqui, não precisa nem abrir. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Então, isso é uma citação de Deuteronômio 32, 35. Então, não nos cabe vingança. Agora, já falei uma vez aqui, como tem pessoas talvez que nunca me ouviram, então, os que já me ouviram, perdoem. Pratique o perdão. Então, eu falei, crente não quer vingança. Amém? Cristão não quer vingança, amém? Ele só quer que Deus faça justiça com aquela pessoa, amém? Então, um tempo atrás eu estava ministrando lá em Joinville, falando sobre perdão, né? E aconteceu bem isso, que às vezes a gente, vou repetir, a gente não quer vingança, mas a gente quer que Deus, porque Deus disse, minha vingança, cabe a mim dar o troco. Então, Senhor, dá o troco lá. E às vezes ele demora, não é? Ele demora em dar o troco do jeito que a gente queria, não é verdade? Aí a gente dá um jeito de dar o troco, né? Ou tenta. Então, eu estava ministrando isso lá na igreja, meu cunhado, minha irmã, no sul, e no final, uma irmã, ela confessou, né, para
a minha irmã, né, que é casada com meu cunhado, que a mãe dela havia machucado muito ela durante a vida. Ela tinha se convertido, a moça aí tinha se convertido há pouco tempo, e ela orava, ela queria que a mãe se convertesse também. Mas ela tinha o sentimento, não, Senhor, não converte ela agora, ela precisa sofrer um pouco por causa daquilo que ela fez para mim. Aí naquele dia ela entendeu que isso era errado, né? Ela se arrependeu. E na continuação dessa passagem de Romanos, ele fala o seguinte: pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Tá? E aí eu fui olhar, é uma citação de Provérbios 25. Eu fui olhar como está escrito lá em Provérbios. Eu achei uma promessa maravilhosa. Quando você estiver achando que Deus está demorando dar o troco para alguém, leia isso lá. Então lá em Provérbios diz assim: se você fizer isso, amontoará, faz o bem para quem te fez o mal, você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará. Olha que coisa maravilhosa. Então, ao invés de querer que Deus dê o troco para a pessoa, faça o bem e você ainda vai ser recompensado. E deixa aquela pessoa nas mãos de Deus. Quem aqui quer mais unção de Deus? Alguns falaram amém, né? Alguns até levantaram a mão. É só essa meia dúzia de gato pingado aqui? Quer mais unção? Quer mais presença de Deus? Libera perdão. Essas duas coisas caminham juntos. E sempre que a gente perdoa, vem a bênção e vem mais unção. Então eu vou citar rapidamente aqui alguns exemplos, bem rápido. A gente usa esse bottom aqui de 70 vezes 7, que é inspirado naquele irmão David Duplessis, né, que foi chamado Mr. Pentecoste. Ele pregava sobre o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Ele ficou conhecido por levar o avivamento pentecostal para igrejas ou organizações, grupos que não aceitavam. Só que Deus teve que tratar com ele antes. Ele tinha problema com essas pessoas. Ele achava que eles eram os hereges, eles tinham heresias, eles eram inimigos. Ele chegou a discutir com Deus: eles são meus inimigos. Aí o Senhor lembrou: mas eu não falei para você que tem que amar os inimigos, né? E aí ele entendeu que precisava primeiro, para levar essa mensagem, ele precisava perdoar aquelas pessoas pelas atitudes e por eles serem contra o agir e o mover do Espírito Santo. Quando ele entendeu isso, ele passou a ser muito usado. Ele influenciou milhões de pessoas nos anos 70, 60, 70, por aí. A revista Times, né, dos Estados Unidos, colocou ele numa lista das 11 pessoas que mais influenciaram o cristianismo no século XX. Mas ele precisou aprender, em primeiro lugar, essa grande lição de perdoar. Perdoar aqueles que se opunham a ele, ou que não aceitavam aquelas doutrinas, né? O próprio autor desse livro, ele conta o testemunho dele, que quando ele entendeu que precisava perdoar, entendeu o que é um perdão profundo, que era orar e abençoar aquela pessoa que havia ferido profundamente um dos seus filhos, quando ele passou a abençoar aquela pessoa, ele disse que foi um marco na vida dele.
A unção de Deus na vida dele multiplicou. Ele passou a ter muito mais unção, muito mais valor às pregações e tudo mais. Nós temos o exemplo de Estevão, né? Já citei rapidamente. Vocês veem que no momento da sua morte, ele diz, né? Ele fala, perdoa-os, porque, né, não lhes imputes este pecado. E ele tem uma visão dos céus abertos, ele vê o Senhor Jesus de pé, esperando. Vocês acham que ele sentiu alguma coisa daquelas pedradas que o mataram? Eu acho que ele não sentiu mais nada. Ele estava sendo muito abençoado. Muito sofrimento, muita unção. Será que dá para acreditar nisso? Muito perdão, muita unção. Muito perdão, muita unção. É lógico que as coisas que fizeram para você ruins, você tem direito, vamos dizer, entre aspas, de estar chateados, porque foram injustiças, foram coisas erradas, mas você é chamado, e Deus dá graça, para perdoar. Edith falou antes que acredita na família, eu também acredito na família. Amém? Eu acredito na família. Vamos falar de novo? Eu acredito na família. Mas é justamente nas famílias que acontecem talvez o maior número de ofensas e machucados e coisas e problemas. É verdade ou não é? É onde mais temos que talvez praticar. Alguém disse que um casamento bem-sucedido é formado por 2 bons perdoadores, né? E pais e filhos. Aliás, esse David Duplessis que falei antes, ele teve uma experiência no livrinho Perdão, que eu recomendo ler, o livretinho. Ele teve uma experiência muito marcante de perdão, né, que ele teve que pedir perdão para um dos filhos e tal. Então ele coloca ali em detalhes, é muito instrutivo para aqueles que têm dificuldade de pedir perdão para um filho. Leia, não só por isso, né? Então, quero falar ainda um pouco sobre a família de Jacó e a história de José, que é muito, muito ilustrativa e nos ajuda demais nesta questão do perdão. Jacó errou com esse negócio de predileção. Tem pais que têm vários filhos, ou tem 2, mas prefere um ou outro. Isso é errado. Isso pode causar problemas. E Jacó tinha essa predileção por José, e isso causou ciúme, inveja, um monte de problemas. É verdade o que eu estou falando ou não? Está escrito na Bíblia? Foi certo o que Jacó fez? Não foi. A Bíblia registra as coisas certas e as coisas erradas que as pessoas fizeram. Está errado. Ele tinha predileção e isso causou problemas. José teve aqueles sonhos, mas também fez coisa errada, porque ele começou a contar, certamente, talvez encorajado até por aquela predileção do pai. Então eu sonhei que estavam vocês todos se prostrando diante de mim e tal, né? Então, Deus fala às vezes coisas conosco, coloca sonhos e tudo, e às vezes a gente fala demais, fala antes da hora, fala o que não é para falar, e pode despertar sentimentos, né, errados nas pessoas. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, foi lá para o Egito, ficou na casa de Potifar por um tempo, até que foi mais uma vez, injustamente, foi agora para a prisão,
Agora eu vou perguntar uma coisa: vocês acham que nesse período em que ele foi vendido como escravo, foi parar na prisão, vocês acham que ele nunca teve nenhum sentimento de um dia eu vou me vingar? Eu creio que teve. Eu creio que teve. Ele acreditava nos sonhos. Ele acreditava que aqueles sonhos eram de Deus. E ele talvez se consolou. Muitas vezes, vai chegar a minha hora. E aí eles vão ver. Só que Deus foi tratando com ele ao longo desse tempo. E eu digo isso até porque, se vocês olharem o detalhe, e quando ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro, ele diz para eles: olha, vocês falem lá para o faraó que eu estou aqui injustamente, sou inocente. Ele estava com dó de si, né? Ele estava com lutas. Mas grave isso que eu vou falar agora no coração. Enquanto ele não resolveu essa questão, ele ficou na prisão. Quando Deus terminou o tratamento, foi a hora que ele foi liberto. Eu creio dessa maneira. De qualquer maneira, então, ele foi colocado como vice-rei, né, do Egito. Vou ler bem rapidinho, está agora a parte em que ele vai se encontrar com os irmãos, e é onde tem o teste para a gente saber, nós sabermos se de fato somos perdoadores, se temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Gênesis 45. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos, meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês. Opa, pulei aqui. Me enviou adiante de vocês para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. E eu vi nessa versão que quando fala ali conselheiro, fala que no hebraico a palavra é pai. Achei muito interessante isso, muito bonito. Deus me fez pai, certamente ele era até mais novo que o faraó, mas Deus fez dele pai. Olha que coisa maravilhosa. A palavra no hebraico é pai. Então vamos às lições muito importantes dessa passagem. Primeira lição, primeiro teste, para você checar como que está a sua vida de perdão. Se você perdoou de fato aquelas pessoas ou aquela pessoa, você não conta para ninguém o que ela fez para você. Amém? Passou no teste? José não contou, primeiro, eu penso, né, por ser algo de família, mas principalmente porque o que iria acontecer? José era naquela altura ali o grande herói do Egito.
Se ele contasse para os egípcios, esses aqui são meus irmãos, mas eles fizeram uma coisa feia, eles me venderam como escravo. O que os egípcios iam fazer com eles? Talvez matar, mas no mínimo iam ficar muito chateados com eles. Então, é isto, meus amados irmãos, que a gente faz quando a gente conta para os outros. A gente está querendo estragar a vida daquela pessoa. Você não se conforma que aquele que fez o mal para você seja amado, seja querido das outras pessoas. Você tem que mostrar para as pessoas como ele é. A gente não se conforma, ele tem que pagar. Ele te fez um mal, de repente as pessoas ali ao redor, todo mundo alegre, eles têm que saber o que essa pessoa fez para mim. A gente não planeja muito isso, né? Eu já fiz isso. Alguém mais tem coragem de admitir aqui que já fez isso? Ah, não? Não tem coragem de admitir? Você nunca fez isso? Então, meus queridos irmãos, isto eu gostaria que a gente pensasse, lembrasse, leva isso no coração. Deus não conta os nossos pecados para os outros. O Serginho, vai aí aquilo que a gente combinou. Agora eu pedi para ele colocar ali os pecados de algumas pessoas no telão. E eu gostaria de convidar mais alguns aqui que gostariam de passar para ele os pecados, para ele colocar ali. Alguém quer vir aqui? Então, irmãos, quando a gente conta para os outros o que nos fizeram, a gente está fazendo isso. Mas Deus não faz isso conosco. Pelo contrário, Ele esquece. Eu lembro, olha, uma passagem tão bonita. Estava uma reunião, um irmão tinha dom de profecia, e ele estava revelando várias coisas lá, daí chamou as pessoas para frente, e daí, de repente, ele falou assim, olha, essa irmã, ela estava muito chorando, muito tocada, falou assim, Deus me mostrou que essa irmã fez coisas horríveis. E aí, todo mundo ficou com a cara, mais ou menos como a Ivana ficou agora ali, né? Aquele silêncio. Aí ele continuou. Aí, Senhor, mas o que foi que ela fez? Aí o Senhor respondeu para ele, eu esqueci. Eu não lembro mais. Então é isto. Podemos falar para o Senhor quando estamos chateados, magoados. Salmo 142 diz, derramo diante dele minhas queixas, e lhe apresento as minhas angústias. Mas tem mais duas exceções. Nós podemos sim falar para aquela pessoa de confiança que vai nos ajudar a perdoar, que não vai bater nas costas, que não vai dizer, você está certo de ficar chateado. Não, ele vai te ajudar a perdoar. Mas é uma pessoa que vai te ajudar, não é para contar para 10 conselheiros, para 10 ou mais, ou 400, né? E uma outra exceção, que a Edith comentou antes também, se a pessoa cometeu um crime. Você perdoa, mas você tem que levar para a justiça. A gente não pode deixar de falar. Por exemplo, se é um estupro, sei lá, um abuso de menor, coisas desse tipo, né? Segunda lição ali com José. Ele disse para que os irmãos se aproximassem dele, porque eles ficaram apavorados.
quando ele se revelou, o que passou na cabeça deles? Agora que ele vai se vingar de nós, né? Estamos perdidos. No entanto, ele diz, não fiquem com medo de mim. Se aproximem. Se aproximem. Então, quando a gente tem um prazerzinho de que a pessoa que nos feriu fique desconfortável com a nossa presença, ou fique com medo da gente, então é sinal que a gente não perdoou. Tá? A gente não perdoou. Outra coisa que ele fala ali, não se sintam culpados, ele logo procura dizer, não fiquem, não briguem entre vocês, não se culpem, porque era Deus que estava por trás. E esta, meus amados irmãos, é a grande chave, é Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? O que está acontecendo? Estão com fome? Se você ama a Deus, até um atraso na janta não vai ser problema, viu? Tá, perdoa. Se você ama a Deus, nada que acontece na sua vida vai ser por acaso e vai ser sentido, e Deus pode transformar tudo aquilo e vai transformar em bênção. Então ele se apressou em falar para eles, não se sintam mal, perdoem-se vocês mesmos. Ele diz depois, em mais de uma vez, vocês fizeram mal sim. Ele não diz que aquilo que eles fizeram não foi mal. Foi mal que vocês fizeram, mas Deus estava por trás. Deus estava orquestrando todo esse negócio para o bem de vocês mesmos, para o bem da nossa família, para o bem de muita gente, e pelo bem até de todo o Egito, na verdade, toda a região lá. Você, então, no meio da conversa toda aí, depois mais para frente, eles iam voltar para casa, depois daquele encontro. Então José orientou eles, o que eles deveriam falar para Jacó. E falou, olha, vocês vão chegar lá e vão falar para o meu pai, para o nosso pai. José está vivo e está por cima da carne seca lá no Egito, né? Então, ele está mandando de tudo lá, e ele disse para o senhor ir logo para lá. Ele instruiu, ele os protegeu de contar a verdade que tinham feito para José lá atrás. Isso ia ser muito ruim para Jacó. Aqui tem uma lição muito importante, muito sutil até. Às vezes não dá para falar tudo para a pessoa. Eu li uma vez de um irmão, um grande mestre na palavra, ele falou de uma jovenzinha que vivia com a avó, e ela fazia escondida da avó várias coisas erradas. E um dia ela se converteu. E aí ele aconselhou ela, ele falou, não fale. Você está arrependida do que você fez? Não vai falar para sua avó vai ficar muito triste, vai ficar muito chateada com isso, isso não vai ajudar em nada. Você já se arrependeu? Está tudo bem. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Há situações, lógico que a gente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Então José, quando a gente perdoa de fato, não fala aquilo que a pessoa fez para mim, como também não conta outras coisas a respeito dela para outras pessoas, coisas às vezes que a gente fica sabendo. Mas o teste, se eu perdoei, é que eu não fico falando dela para os outros, né? E é uma decisão para o resto da vida. Não está ainda nesse trecho que eu li aí, de
45, mas mais à frente, quando Jacó morre, o que aconteceu? Novamente os 11 irmãos ficaram muito preocupados que agora que o nosso pai morreu, agora José vai pegar a gente. E aí eles inventaram uma história. Quem leu? E que Jacó teria instruído, teria dado uma palavra para dizer para José, quando ele morresse, que era para dizer para ele: ó José, perdoa os seus irmãos. Mentira, porque Jacó nem sabia o que eles tinham feito. Mas era o medo. E ali é uma das passagens que a gente chora quando lê, né? Porque José chora, porque eles estavam sofrendo. Apesar de ter passado 17 anos, eles estavam ainda sofrendo, ainda não estavam acreditando no perdão de José. Mas José reafirmou: eu não sou Deus, eu já perdoei vocês. Vocês estão perdoados e vou cuidar de vocês a vida inteira. Então é uma decisão para sempre. Mesmo que às vezes o sentimento volta. C.S. Lewis fala, a gente perdoa, aí depois parece que aquilo volta, né? Quem já passou por isso? Quem já sentiu isso? Bem, aí ele falou, então você fala que perdoa de novo. Não para a pessoa. Fala diante de Deus. Fala diante do espelho. E ele diz o seguinte, C.S. Lewis, ela é meio engraçadinha às vezes, ele falou assim, eu garanto para você que antes de chegar em 490, vai estar tudo resolvido, que é 70 vezes 7, né? Então você vai falando toda vez, volta aquele sentimento, eu já perdoei. E um último, talvez a grande prova, né? É se a gente pode de fato orar, no caso ali, abençoar. José disse, né? Eu vou abençoar vocês. E então, esta é a grande prova. Deus, eu quero que o Senhor abençoe aquela pessoa lá que me feriu. O que ele fez, o que ela fez para mim, me doeu, me dói, mas eu a perdoo e quero que o Senhor a abençoe. E quero que ela não sofra as consequências daquilo que ela fez para mim. Alguém pode dizer amém para essa oração? É fácil fazer essa oração? Não. Mas precisa ser feita. Precisa ser feita. Esta é a prova real, a prova final, de que de fato meu coração está liberado e eu estou começando a ficar parecido com Jesus. Eu testemunho perante as pessoas, muitas vezes vai falar mais alto a nossa atitude diante de injustiças que tenhamos sofrido. E que a gente pôde liberar o perdão e não exigir justiça, não pedir que fosse feito, que a pessoa recebesse aquilo que ela merecia. Perdoar totalmente não é fácil e nunca será. Não foi nem para o próprio Deus. O que Jesus falou lá no monte, nas oliveiras? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Por que ele falou isso? Por tudo que ele ia ter que passar para nos conseguir o perdão. E como estava o coração do Pai? Como é que estava o coração de Deus naquela hora? Enfrentar a morte. Então, nunca será fácil perdoar. É verdade, mas a gente pode aprender. A gente pode crescer nisso e Deus dá graça. A única coisa, preste bem atenção nessa frase, mais difícil do que perdoar é viver com a amargura. É pior. É pior. É difícil perdoar?
pior é viver com aquela amargura, como alguém disse, né? Amargura é tomar um copo de veneno e esperar que o ofensor morra. Na verdade, é gente que está morrendo. Não vale a pena. Vale a pena perdoar. Uma pessoa também falou assim, ó, perdoar alguém pode custar seu orgulho. Não perdoar lhe custará a liberdade. Você vai ficar preso, aquela pessoa vai ficar presa. Enquanto você não perdoar, ela está presa em você. Estamos chegando ao final. Músicos podem vir aqui, nós vamos depois cantar um cântico. Não vai demorar muito, Ivana disse que está com fome. Ah, tem mais gente com fome, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa levantar a mão, não precisa responder. É entre você e Deus. Você está... Eu sei que o Espírito Santo deve ter lembrado você de várias pessoas, várias situações. E talvez haja coisas que você talvez não perdoou. Né? Esse crivo aí, esse ensino através da vida de José nos ajuda muito a identificar. Então eu quero fazer essa pergunta: você quer se livrar dessa amargura? Você quer se livrar desse sentimento tão ruim? Está cansado dessa amargura? Sabe, irmãos, nós estivemos orando, já oramos, né? Muitos irmãos, vários irmãos têm orado. Muitas coisas já aconteceram aqui nesse encontro, nesse retiro. Coisas maravilhosas, coisas marcantes. E esta pode ser mais uma, se você hoje sair daqui convencido de que você pode perdoar, de que você não precisa mais segurar essas coisas que estão te atormentando, que essas amarguras, esses sentimentos e essas coisas. Então eu quero fazer agora, tipo assim, uma oração de declaração de perdão, de tipo uma aliança com Deus, de que você vai ser uma pessoa perdoadora, de que você vai liberar o perdão. Se você não liberou, você vai liberar agora. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui e vai te capacitar. A verdade liberta. E a verdade é que o perdão ali no Calvário foi o suficiente para perdoar todos os seus pecados e os meus pecados. E esta é a fonte para eu também perdoar. Se eu creio no perdão ali na cruz, eu tenho que crer também no perdão que eu posso liberar. Você não precisa sentir, mas você vai dizer, é um ato de vontade. Você não precisa sentir. É uma grande mentira esse negócio, eu não senti de perdoar. Eu ainda não senti, eu acho que não é a hora ainda de eu perdoar. Não, a hora é agora, é hoje. É hoje, é agora. Perdoar a todos aqueles que te feriram. Perdoar você mesmo. E talvez perdoar Deus. Por mais bizarro que pareça isso, que tem gente que tem mágoa de Deus,
que acha que Deus abençoa os outros mais do que a si. Que Deus tem preferências. Mentira. Mas perdoa então. Perdoa, Deus. Perdoa você. Sabe, um sintoma de quem não se perdoa é: eu não me conformo que eu fiz isso. Isso quer dizer, eu não me perdoo. Mas Jesus te perdoou. Deus te perdoou. O sangue foi derramado. Ele disse ali na cruz: está consumado. E Deus não nos dá uma orientação que nós não podemos cumprir. Ele diz para perdoar. Ele soprou sobre os discípulos: recebam o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem, serão perdoados. Espírito Santo, a unção de Deus que está em você, te ajuda a perdoar. Então eu quero fazer uma oração agora, e se você realmente está disposto, diante dessas coisas que nós falamos aqui, de você realmente liberar o perdão, eu gostaria que você ficasse de pé para fazer essa oração. Quem quiser. Quem acha que tem alguma coisa para perdoar. Não fique olhando para os lados, tal. É você e Deus agora. Nós vamos reafirmar um compromisso, uma aliança diante de Deus de perdão. E mesmo que você não tenha ninguém que você lembre aqui, mas você pode fazer essa oração. Porque é um compromisso de perdoar sempre, daqui para frente. Ser rápido em perdoar, ser pronto para perdoar. Amém. Tony está me lembrando. Muito importante. Nós estamos aqui num retiro de famílias. Estamos falando sobre famílias. Então este é o momento de pai perdoar filho, mãe perdoar filho, filha, de filhos perdoar os pais, marido, esposa, esposa, marido. Esse é o momento. E lembre-se daquilo que nós falamos, né? Não vá tirar satisfação depois. Um abraço é suficiente. Importante é você assumir isso agora, na presença do Senhor. Então, se você confia nessa palavra, na palavra de Deus, repete comigo esta oração. Senhor Jesus, me arrependo da minha falta de perdão. Lava-me dos pecados de amargura, ira, revolta e falta de perdão. Lava-me de todas estas coisas com o teu precioso sangue. Espírito Santo, ministra no profundo do meu ser o perdão. Revela-me mais do teu perdão. Enche-me do teu perdão.
Enche-me do teu amor, para que eu possa declarar de todo o coração o meu perdão a todos os que me ofenderam, me machucaram e me magoaram. Eu perdoo a todos os que me ofenderam. Vou dar uns segundos agora para você, na mente, vou falar bem baixinho. Fala assim: meu pai, eu te perdoo. Minha mãe, eu te perdoo. Marido, esposa, fala o nome ou pensa o nome. Pensa agora. Lembra. Deixa o Espírito Santo te mostrar. E fala. E encara essas pessoas. Me machucou, mas eu perdoo. Hoje eu perdoo. Me feriu. Me prejudicou. Mas hoje eu quero ser livre. Por isso eu perdoo. Eu perdoo. Porque Deus me capacita a perdoar. Vamos continuar. Peço, Senhor, que o Senhor também os perdoe. Decido hoje não mais contar aos outros o que me fizeram. Não quero que essas pessoas tenham medo de mim. Quero que elas mesmas se perdoem. Que sejam livres. Que não paguem pelo que fizeram. Me comprometo a protegê-las e os seus segredos. E eu estabeleço isso hoje, para o resto da minha vida. Vou continuar abençoando estas pessoas. E oro agora, Senhor, abençoa-os, abençoa-os, abençoa-os. Eu libero essas pessoas. De novo, eu libero essas pessoas. Eu libero essas pessoas. Estão livres. Estão livres. Abençoa-os. Senhor, continuando. Senhor, obrigado por sua paciência comigo. Espírito Santo, vem sobre mim com uma nova e fresca unção. Em nome de Jesus. Amém. Você pode não ter sentido nada, mas é uma decisão, é algo que você fez diante de Deus. E se você escorregar, poderá acontecer. E de você escorregar e contar de novo alguma coisa. Volte logo para o Senhor. Peça perdão. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não permita Satanás dizer que você quebrou a aliança, que você falhou. Não. Reconheça, confesse seu pecado, volte e aceite, confesse e aceite o perdão e volte para essa posição de perdoador.
E nós vamos cantar um cântico agora, que é aquela grande chave. Aquela grande chave para eu sempre perdoar, que é confiar no Senhor, que Ele pode fazer com que todas as